a interatividade, cuja colocação foi a seguinte: quando efetuamos a contabilização de operações realizadas a prazo, ou seja, para pagamento no período seguinte ao da compra, o lançamento contábil deve ser feito na alternativa A, conta do ativo a débito ou lado esquerdo da conta; na alternativa B, conta do ativo a crédito ou lado direito da conta; na alternativa C, conta do passivo a débito ou lado esquerdo da conta; na alternativa D, conta do passivo a crédito ou lado direito da conta; e na alternativa E, conta do patrimônio líquido a crédito ou lado direito da conta. E a resposta correta é a alternativa D, conta do passivo a crédito ou lado direito da conta, porque toda contração, né, de operações a prazo aumenta, né, o passivo, essa obrigação, à medida que ela vai contraindo operações no seu dia a dia de natureza a prazo para pagar num período, geralmente no mês seguinte ou num prazo de 60 dias, que são os prazos usuais, né, os prazos médios de pagamentos utilizados, regra geral, pela economia de mercado, né, podemos assim dizer. Com relação aos procedimentos para o lançamento diário, para que você tenha uma ideia, né, de operações que envolvam as contas do ativo, passivo e patrimônio líquido, receitas e despesas, nos livros, os dois principais, né, o livro diário e razão. O livro diário é uma exigência, né, da própria lei fiscal, porque a empresa, ainda que ela possa apurar balanços em períodos menores, geralmente de um mês, para ver a sua situação no mês a mês, mas pelo menos obrigatoriamente ela tem que levantar o seu balanço patrimonial para o fisco, principalmente para recolher os seus impostos sobre o lucro, porque o imposto mensal é recolhido, né, pelas vendas que possam surgir, onde estão envolvidos o IPI, o ICMS, eventualmente o ISS, o PIS e COFINS também, que incide sobre as receitas da empresa. Esse tem caráter mensal, mas o balanço é para que a empresa possa saber a sua posição de lucro ou prejuízo, e no caso de lucro, ela vai, a partir desse lucro, obter, né, a sua base de cálculo para recolhimento de dois impostos principais, que são a contribuição social sobre o lucro líquido e, em seguida, o imposto de renda sobre o lucro líquido. Mas aqui exemplificando uma empresa que possa ter, né, como início a formação do capital social de uma empresa de um ramo de prestação de serviços gerais, e o capital no valor de 30 mil. Isso no dia 1º, né, desse ano hipotético X1. No dia 3, ela compra algum bem, não para vender, mas para usar, né, que são denominadas compra de mesas, cadeiras e armários diversos, aqui à vista, a dinheiro, por R$5.000. No dia 10, ilustrando uma outra operação, ela obteve uma receita de serviços, né, essa receita de serviços gerais à vista, de R$8.000. E no dia 31, também apenas para ilustrar o comportamento, né, de uma despesa de aluguel, no valor de R$2.000, pagamento, né? Houve o desembolso dentro do próprio período. O lançamento no diário, ele obedece àquele situação colocada antes, que tem a data, né? São Paulo, 1º de janeiro do ano de 2000X1. A conta devedora, que vem no lado superior, né, caixa, e o ICA indica que a conta tem uma natureza credora, porque o patrimônio líquido, quando aumenta de 0 para um valor agora de 30 mil, né, caixa a capital. E uma historinha, né, integralização do capital em dinheiro da empresa prestadora de serviços ABC Limitada. Não que o capital não possa ser constituído por outros bens. Todo bem de natureza econômica pode formar o capital, mas geralmente a empresa no início sempre precisa de ter um ponto de partida que é o dinheiro, e o habitual é formar esse capital em dinheiro, mas nada impeça que possa ter aqui um capital de 30 mil,
15 mil dividido em dinheiro e 15 mil em determinados tipos de bens, né? Ainda temos o segundo lançamento relativo à compra de mesas, cadeiras e armários, cuja conta também habitualmente utilizada é uma conta denominada móveis e utensílios, que é a conta devedora à caixa, porque significa que foi comprada à vista, foi entregue, houve uma troca aí, né, de um bem, que é o dinheiro, que havia no caixa, lá no inicial de 30 mil, por um outro bem que são os móveis, né, e utensílios que ela precisa para existir, vamos assim dizer, do ponto de vista físico, né? O terceiro lançamento já é a obtenção dessa prestação de serviços, que ela faturou esses serviços, que aqui está a caixa, a receitas de serviço, num valor aqui simbólico de 8 mil, e também poderia estar aqui também o histórico, né, indicando a nota fiscal relativa a esse faturamento de 8 mil reais. Ainda que tenha hoje sistemas auxiliares, né, de controles de contas a receber, contas a pagar, que controla também analiticamente todo esse rol de clientes que a empresa faça suas transações a prazo, né? E temos aqui agora também o quarto exemplo, que foi o compromisso, né, pelo pagamento da despesa de aluguel, que indica aí no lado superior, despesa de aluguel. E a caixa significa também que o aluguel foi pago dentro do mês. Então nós vamos verificar o que na contabilidade? Existe algo que a contabilidade deve reconhecer, principalmente as suas receitas e despesas, independente do pagamento ou do recebimento. Aqui nessa primeira colocação, eu coloquei as operações não só de receitas obtidas à vista, por isso que houve a entrada do dinheiro no caixa e, consequentemente, o reconhecimento da receita, de serviços, assim como da despesa de aluguel, porque houve o pagamento dentro do próprio mês. Mas, mesmo que essa despesa fosse paga, o aluguel, no exemplo, no mês seguinte, a despesa deve ser contabilizada e reconhecida no momento que ela ocorreu. É o que nós chamamos em contabilidade, né, de regime de competência, que as despesas e receitas são reconhecidas no momento que acontece. Porque quando uma empresa fatura a prazo, do ponto de vista econômico, né, a receita já é ganha, porque foi uma transação lícita, calcadas em documentos fiscais, apenas houve uma convenção nos prazos usuais de mercado de dar um prazo a esse cliente que não tinha talvez ou não quisesse, em função também da sua administração, contrair um serviço à vista e poderia contrair a prazo. É algo que veremos inclusive um pouco mais adiante para ilustrar, né, toda essa situação relativa ao que nós denominamos regime de competência, reiterando então que as receitas e despesas devem ser reconhecidas no momento que ocorre, independente do seu pagamento ou recebimento. Com relação já às contas patrimoniais, como são chamadas, do ativo, do passivo, digamos assim, já não há tanta implicação, mas a empresa também faz o seu registro. Se ela comprar, como foi ilustrado lá, os móveis e utensílios a prazo, e não entregou o dinheiro naquele momento, o que aconteceria? Ela registraria nesse momento que ocorreu a transação de compra, na conta de móveis e utensílios, só que a conta a ser creditada, digamos assim, que seria a diminuição do dinheiro, entraria então a conta do passivo, que vai representar essa obrigação de ser paga no futuro, que é a conta de duplicatas a pagar ou fornecedores. Duplicatas a pagar tem o mesmo sentido. Fornecedores é uma conta, digamos assim, genérica ou geral, porque no nosso país todas as transações são representadas por notas fiscais.
poucas transações, exceto de imóveis que não têm notas fiscais envolvidas, mas todas as outras têm notas fiscais, sejam de serviços ou de vendas comerciais industriais. E essas notas fiscais são representadas por títulos denominados de créditos, que são duplicatas. Duplicatas a pagar, quando nós compramos a prazo, ou a receber quando vendemos a prazo. E do ponto de vista legal, é um título que dá o direito à empresa receber no prazo que ela concordou quando vendeu a prazo para o seu cliente, ou quando ela comprou do seu fornecedor, que deve ser pago naquele prazo. E se não for pago, aí sim, as medidas tidas como legais, judiciais, a duplicata que vai dar impulso a essa operação de cobrança, seja ela amigável, seja ela mesmo no ambiente judicial, que ocorre inclusive o que já é conhecido no nosso dia a dia como protestar esse documento que não foi pago dentro daquele prazo que foi concordado entre as partes, seja o comprador e vendedor e vice-versa. Aqui nós temos ainda, para exemplificar aqueles lançamentos no diário, agora transcrito para o Razão. Então a conta caixa, pelas diversas operações, ela aumentou por 30 mil, foi aquele capital inicial, diminuiu em 5 quando ela comprou os móveis e utensílios à vista, aumentou em 8 mil quando ela vendeu ou prestou serviços à vista, faturou à vista, e os 2 mil que ela pagou pelo aluguel naquele mesmo período aqui de janeiro, cujo saldo agora dá 31 mil no final do mês, após essas 4 operações. A conta de patrimônio líquido, capital, ela tem um movimento quase que estático, ela só é movimentada quando há aumento de capital, quando a empresa necessita de recursos dos acionistas, vamos assim dizer, ou dos sócios. Geralmente ela fica estática ao longo de um bom período, Por isso que ela está aqui, patrimônio líquido, quando aumenta, ela é lançada do lado do crédito, de acordo com aquilo que nós apresentamos anteriormente. Temos ainda uma conta de ativo quando aumenta, então nós debitamos, por isso que está aqui os 5 mil, que representa os móveis e utensílios naquele momento, e o saldo, evidentemente, da única operação de 5 mil. Receita de serviços, que estará envolvida com a demonstração chamada de resultado, lucro e prejuízo, que é o confronto da receita de 8 mil, a receita quando aumenta eu credito, e a despesa aqui de aluguel, quando nós contraímos, ela é debitada, Ou seja, se fôssemos apurar o resultado aqui, mentalmente, nesse momento o lucro da empresa, nesse período curto aqui de janeiro, seria de 8 menos 2, de 6 mil, que esse resultado é acoplado também na conta de patrimônio líquido, ou em uma conta específica de lucros acumulados, que vai mostrando a evolução do patrimônio que havia começado com 30 mil, e agora, nesse período simplificado, com um acréscimo de 2 mil decorrente das suas atividades aqui desse primeiro mês aqui ilustrado. Teremos agora a nossa próxima interatividade, cuja colocação é a seguinte: o lançamento correto da integralização do capital inicial de uma empresa nas seguintes condições: capital total de R$200 mil, integralizado R$100 mil em dinheiro e R$100 mil em móveis e utensílios. Então, a alternativa correta é, na alternativa A, débito de caixa 100 mil, débito de móveis e utensílios R$100 mil, crédito de capital social R$200 mil. Na alternativa B, crédito de caixa R$100 mil, crédito de imóveis e utensílios R$100 mil e débito de capital social R$200 mil. Na alternativa C, débito de caixa R$100 mil, crédito de imóveis e utensílios R$100 mil e crédito de capital social R$200 mil. Na alternativa D, crédito de caixa R$100 mil, débito de imóveis e utensílios R$100 mil e débito de capital social R$200 mil.
E a alternativa E, crédito de caixa R$100.000, crédito de móveis e utensílios R$100.000 e crédito de capital social R$200.000. Já retornaremos com a nossa resposta correta.